Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Informo que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Informo também que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos inscrito o deputado Gessé Lopes. Na verdade, temos vários deputados inscritos, mas o primeiro é o deputado Gessé Lopes. Dispõe do tempo regimental. Obrigado, presidente. Eu quero deixar um recado para aquelas pessoas que ainda acham que dar esmola para morador de rua está fazendo uma grande ajuda para ele. A única coisa que você está ajudando é fazendo com que ele se permaneça no seu vício e se permaneça na rua furtando, fazendo sacanagem e se permaneça na rua financiando o tráfico de drogas. Eu costumo dizer que eu só tenho pena de drogado quando ele está lá na casa terapêutica tentando se salvar ou numa clínica. Lá eu tenho pena dele. Quando ele está na rua, eu quero mais é que ele se exploda. Não dou R$1 para essa gente. Final de semana passado, um amigo meu, 1,90 m de altura, 120 quilos de musculação, teve que dar na cara de porque foi folgado, insistente, ameaçou e tomou na cara. Aí eu pergunto para vocês, se ele foi folgado, um cara de 1,90 m e 120 quilos, o que ele não é capaz de fazer, ou de ser, ou de abordar uma mulher, uma criança, um idoso. Por isso eu sempre digo que o simples fato da abordagem de uma pessoa com as características de um morador de rua já deveria ser considerado um assalto, principalmente se a abordagem for uma mulher que acaba ficando constrangida, apreensiva e muitas vezes acaba dando alguma coisa com medo da reação do vagabundo. Deveria ser considerado crime, deveria ser considerado um furto, um roubo. O simples fato de eles pedirem para essas pessoas, para as mulheres principalmente. Mas não é por acaso que hoje a gente vive um caos nessa situação de moradores de rua. Nós temos um governo federal que se relaciona com facção. Nós temos um governo federal que dá Bolsa Família para drogado. Nós temos um judiciário que quer acabar com os manicômios, botar psicopata na rua. Nós temos um STF que descriminalizou a maconha. E a pior de todas as decisões, o STF acabou com a internação compulsória de drogados, de moradores de rua. Com uma ação movida pelo PSOL, lógico, e pela Defensoria Pública, sempre os mesmos. E olhem os argumentos. Olhem os argumentos. Violação da dignidade humana. Então, o morador de rua, que é pego, levado para uma casa terapêutica para se tratar de forma compulsória, é uma violação da dignidade humana. Por STF, dignidade humana é morar na rua, no papelão, comer lixo, cagar na frente do estabelecimento dos outros, furtar, roubar. Isso é dignidade humana para o STF. Outro argumento, restrição da liberdade. Que liberdade tem, deputado Marcos? O drogado, o viciado de sair da droga quando ele quer? Não vive uma liberdade. Ele está preso ao próprio vício, não tem condições alguma de decidir por ele próprio. E o outro, a estigmatização. Nunca foi tão estigmatizados os moradores de rua como estão sendo agora, por conta dessas políticas aqui. As pessoas estão cada vez com mais nojo, com mais raiva, mais indignadas com esse caos de moradores de rua, por conta da política
instituída pela esquerda aqui no Brasil. Vocês sim estigmatizaram os moradores de rua. E agora quem está sofrendo com isso são as casas terapêuticas. Que está aí o Ministério Público, as fiscalizações, tudo em cima deles, os tratando como criminosos. As únicas pessoas que estão lá para tentar ajudar essas pessoas aí que estão na rua e tudo se ferrando, por causa das drogas. Porque eu não vejo lá PSOL, não vejo Defensoria Pública, não vejo Ministério Público, ninguém acolhendo essas pessoas. Só fazendo política para eles permanecer lá na merda. E aí as casas terapêuticas é que são as culpadas. De uma hora para outra, decidiram agora que as casas terapêuticas têm que fornecer uma qualidade de 5 estrelas para morador de rua. E fechando um monte delas aí, um monte delas tendo que se readequar, tirando dinheiro não sei de onde. Vou dar um exemplo de uma que veio aqui desesperada pedir ajuda. Não vou falar nome nem cidade para não comprometer. Mas já funcionam há 7 anos, receberam aqui da Assembleia Legislativa moção por estarem entre as 10 melhores do estado de Santa Catarina. Nessas unidades precisa ter só um agente de saúde, e nela ainda tinha psiquiatra, psicólogo, assistência social, farmacologista, preparador físico. Ela tinha convênio com a prefeitura. Para a prefeitura fornecer um convênio, tem que atender todos os critérios, e eles tinham. E aí, de repente, no dia 31 de março, estava lá o CONEM, a Vigilância Sanitária Regional, Municipal, Conselho Regional de Psicologia e o Ministério Público adentraram lá por conta de algumas denúncias e fecharam a casa que já funcionava há 7 anos e nunca foi um problema. E quais eram os argumentos que eles acharam lá depois de toda a fiscalização? Que eles não garantiam a internação voluntária e a dimensão de um quarto, que era para 4 camas, tinha 6. Por conta disso, fecharam a casa por 72 horas. Pois bem, liberaram quem queria sair e tiraram uma cama daquele quarto. Resumo da ópera, de 72 horas passou para 29 dias, sem explicação nenhuma, para continuar a casa terapêutica fechada. Depois de 29 dias foi liberado pelo Ministério Público. Foi liberado. Para estar liberado porque está tudo certo. Aí entra em cena o Humaniza SC, essa bosta de movimento, que se diz ser um movimento. Começou a bater na internet, fez mais denúncia, e aí foi o Ministério Público, na fé pública que tem essa naba dessa Humaniza, né, fé pública, e fecharam, sem ir lá fiscalizar, sem ir lá ver se as denúncias tinham algum efeito, sendo que tinham liberado dias antes. E está fechado até hoje. 32 pessoas tiveram que sair dos seus atendimentos. Tem uma fila de pessoas querendo voltar. E cadê o Ministério Público? Cadê a Defensoria Pública, o PSOL, para acolher essas pessoas? Qual o número que eu ligo que eu passo para eles, para vocês atender essas pessoas que estão em situação de rua, às vezes estão com as famílias, família passando perrengue, porque não tem onde deixar essas pessoas, porque vocês estão fechando casas aí, sem necessidade, exigindo coisas absurdas, porque vocês não ajudam lá com dinheiro, com comida, eles precisam, são pessoas que vivem de doação, e vocês vão lá e fecham a rocha, porque vocês querem o caos, vocês querem as pessoas na rua fomentando o tráfico, fomentando os parceiros desse governo federal nojento. E aí quem está sofrendo são as casas terapêuticas, são as pessoas que tiram, que ajudam, são as únicas pessoas e as igrejas que ajudam essas pessoas em situação de rua. E estão sendo prejudicadas, perseguidas como criminosos, por causa de movimentos como esse aqui, Humaniza SC. Aqui, tiveram a cara de pau de vir aqui pedir, vieram aqui pedir utilidade pública estadual. O governador vetou. Olha só as atividades dessa merda aqui. Olha as atividades. Exibição de documentário sobre intolerância em SC. Atividade deles, chamar a gente de nazista, de fascista. Pedir ajuda a Flávio Dino para resolver problemas de violência em SC. Atividade. Flávio Dino, que era governador do Maranhão, estado que tem mais criminosos lá. Pior o estado mais inseguro do Brasil. Foram pedir ajuda para ele. Defenderam a vereadora do PT, que foi caçada por chamar Santa Catarina de nazista. Essa é a atividade deles.
Pedir a cassação da deputada Júlia, né? Uma mulher. É que depende da mulher, eles ajudam. Dependendo da mulher, não é toda mulher que elas ajudam. Lutam contra a escola militar, já tiro por aí. Denunciaram o FOP, um baita projeto que ajuda as crianças em horário de contraturno. Estilo escoteiro, que cobra rendimento na escola. Baita projetos querendo destruir coisas boas. E ajudando e passando pano para Gaza. Essa aqui é a atividade dessa porcaria, dessa Humaniza SC. E deveria se chamar Embusteiro SC, que é só porcaria. E é isso aqui, é para isso aqui, que o Ministério Público deu credibilidade. É para isso aqui, para a denúncia dessa merda aqui. E por causa de uma denúncia dessa merda aqui, eles fecharam casa terapêutica que fornecia de verdade uma humanização para pessoas que moram em situação de rua. Obrigado, presidente. Deputado Volney Weber é o próximo deputado inscrito a utilizar a tribuna nesse momento, em breves comunicações. Bem, boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores, deputados, público presente, o qual aqui quero cumprimentar também, que se faz presente nessa casa, o coronel PM Kleber Pires, diretor da Academia de Polícia Militar da Trindade, que representa nesse momento o meu amigo coronel Emerson Fernandes, comandante-geral da Polícia Militar. Tenente-coronel PM Anderson Melo Maia, ele que é comandante do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, de Florianópolis. Também saudar aqui o coronel PM Fábio José Martins, chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Também tenente Douglas Lencamptinse, comandante da 4ª Companhia do 4º Batalhão. Sendo assim, o que me traz à tribuna no dia de hoje, que por diversas vezes já aqui estive ocupando esse espaço, mas hoje é por uma questão muito nobre. Daqui a pouco estarei entregando uma moção de aplauso, a qual também já quero cumprimentá-la, a cabo Flávia de Souza, e faço questão de vir aqui, nesta tribuna, contar a motivação para essa honraria. Aproveito para convidar a todos os presentes para prestigiarem o momento na sequência, o qual será entregue, uma moção na sala de imprensa dessa casa. Algumas datas ganham um significado especial por conta daquilo que vivemos nelas. No dia em que a cabo Flávia de Souza completava 9 anos de atuação na Polícia Militar, ela não apenas celebrava sua trajetória na corporação, ela escrevia ali mais um capítulo extraordinário de sua história de serviço à vida. Naquele dia, em Florianópolis, diante de uma jovem em desespero, prestes a desistir de tudo, a cabo Flávia agiu. E mais do que agir com técnica e preparo, ela fez algo simples, mas imenso. Estendeu a mão. Esse gesto tão humano e poderoso simboliza tudo o que precisamos lembrar como sociedade. Porque muitas vezes o que salva alguém é justamente isso. Um olhar atento, uma escuta verdadeira, uma mão estendida que diz:
sem palavras, abre aspas, você não está sozinha, fecha aspas. E é preciso dizer, aquele gesto não foi um acaso, não foi isolado, foi a expressão de um trabalho constante, silencioso e dedicado que a Cabo Flávia realiza há anos, dentro e fora da farda, principalmente como professora de técnicas de redação no Colégio da Polícia Militar. Em sala de aula, ela fala com seus alunos sobre temas profundos e urgentes: bullying, depressão, angústias, superação. Sugere livros, propõe reflexões e abre espaço para que adolescentes possam pensar, falar e, acima de tudo, ser ouvidos. Foi justamente esse cuidado contínuo que motivou a estudante Maria Clara Molgaro, aluna do 8º ano do Colégio Policial Militar, a me enviar uma mensagem. Maria Clara sugeriu na mensagem esta moção de aplauso, não apenas pelo ato heróico do salvamento, que por si só já seria motivo de honra, mas porque ela reconhece no dia a dia a dedicação da professora Flávia em acolher, orientar e proteger seus alunos de medidas extremas, antes mesmo que elas aconteçam. Esse gesto da Maria Clara, sensível e consciente, nos emociona, porque mostra o quanto os jovens percebem quando há verdade e cuidado, e porque nos lembra da importância de valorizarmos quem educa com propósito e humanidade. Tudo isso reafirma a importância do projeto de lei de número 0428 de 2019, de nossa autoria, que trata da inclusão de ações de prevenção e combate à depressão, automutilação e suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual. Embora o projeto tenha sido vetado, o veto já foi derrubado pela Comissão de Constituição e Justiça aqui nesta casa. E agora aguardamos sua votação em plenário. Tenho esperanças de que essa casa terá a sensibilidade em aprovar essa grande proposta. Mas, como vemos, há pessoas como a professora Flávia que já estão colocando esse espírito em prática, que já fazem da escola um espaço de escuta, de acolhimento e de prevenção. É isso. É algo que precisa ser política pública. Precisa ser regra, não exceção. Por tudo isso, com imensa admiração, convido a Cabo PM e professora Flávia de Souza para que, junto comigo, se dirija em seguida agora à sala de imprensa para receber esta placa de homenagem, que aqui trago comigo, que será entregue por mim e também por sua aluna Maria Clara, cuja atitude merece igualmente o nosso reconhecimento. Estendo o convite aos demais parlamentares também e militares aqui presentes e a todos que aqui nos acompanham, porque salvar uma vida pode começar com um simples gesto, estender a mão e escolher não soltar. Muito obrigado, parabéns, professora Flávia de Souza, parabéns, Maria Clara, por essa sua visão e essa sua sensibilidade em acolher também e estender a mão a esta policial guerreira que faz com que a vida das pessoas possa ter um pouco de mais sorriso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Ainda em breves comunicações, deputado Júnior Cardoso. O senhor também tem o tempo regimental. Senhor presidente,
meu caro amigo deputado Marcos da Rosa, demais deputados presentes nesse plenário, aqueles que nos veem e nos ouvem através dos meios de comunicação dessa casa, ao vereador Wellington Jacinto Machado, Ângelo Altair, ao vereador Renato de Tijucas, o Maico da Polícia Ambiental também de Tijucas, meu amigo Claudinho da Lan House, nosso vereador também, Camboriú, ele, da nossa terra. Boa tarde a todos. Eu venho abordar uma das questões sociais mais desafiadoras que enfrentamos nesse momento aqui no estado de Santa Catarina, que é a situação dramática da população vulnerável, os moradores de rua. É um tema que tem sido tratado de forma exaustiva e eu, como representante do povo catarinense e também servo de Deus, não posso me calar diante dos números alarmantes que nós temos presenciado. Nossa responsabilidade como legisladores vai muito além da elaboração de leis. Ela se estende ao cuidado genuíno com aqueles que mais necessitam da nossa atenção e proteção. Logo no início do meu mandato, movido pela urgência dessa questão e pela necessidade de ações concretas, protocolei projeto de lei de número 0061 de 2025, que autoriza a retirada compulsória de pessoas em situação de rua para o encaminhamento a programas de capacitação e reinserção social. Essa proposta não nasce de um coração insensível ou de uma visão punitiva, mas sim de uma compreensão profunda de que verdadeiramente precisamos de compaixão, porque às vezes estamos diante de vidas e de famílias destruídas, fragmentadas. Não é, deputado Tiago Zilli, uma proposta que venha punir essas pessoas. Não obstante a isso, através do império da lei, dar condições ao poder executivo para que essas pessoas possam, por definitivo, ter não somente um lugar de acolhimento, mas que elas possam ter condições de ser reinserida no mercado de trabalho através de capacitação profissional. Não podemos permitir que o assistencialismo superficial substitua políticas públicas efetivas que realmente transformem vida. O projeto visa criar um sistema integrado que não apenas retire as pessoas das ruas, mas que ofereça caminhos concretos de transformação através da capacitação profissional e do acompanhamento psicossocial e da reinserção digna na sociedade. É uma proposta que reconhece a dignidade humana e busca restaurar a esperança onde ela foi perdida. Senhoras e senhores, os dados que temos em mãos são demais alarmantes, são estatísticas, e eles representam vidas humanas, histórias de sofrimento de um grito de socorro que ecoa pelas ruas e pelas alamedas. Segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua na Universidade Federal de Minas Gerais, Santa Catarina registrou um aumento de 76% na população em situação de rua entre 2021 e 2023, saltando de 5.678 para 9.989 pessoas. É claro que o fato das pessoas ingressarem no estado de Santa Catarina por ofertar uma condição melhor de vida, é muito claro que contribui para que esse número, esse percentual seja exacerbado. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados e não apresentar uma política pública, social, que possa
por definitivo, mudar esta realidade. A dependência química emerge como um dos principais fatores que alimenta este ciclo de vulnerabilidade. Sem tratamento adequado e acompanhamento especializado, muitas dessas pessoas permanecem presas em um círculo vicioso de dependência, criminalidade e exclusão social. Os impactos na segurança pública são evidentes e preocupantes. Temos presenciado casos de violência que assustam nossa população, como o recente incidente do ônibus pendurado no canto da avenida após uma confusão em Florianópolis, iniciada por uma pessoa em situação de rua. E não só isso, em Balneário Camboriú, também um carro de segurança pública foi atacado por um morador de rua com uma pedra, e por pouco que os motoristas e os agentes de segurança também não sofrem dano. E dessa forma nós estamos acompanhando a evolução desses problemas sociais. Não obstante a tudo isso, a gente não faz nada. Nós não podemos ficar presos somente a um discurso. Nós precisamos ingressar com força, com autenticidade, com celeridade, com políticas públicas, com projetos de lei que realmente lá na ponta traga sua efetividade. As igrejas não apenas acolhem e apoiam materialmente essas pessoas, é uma outra situação, análoga a essa, oferecendo alimentação, abrigo temporário e cuidados básicos, mas vão muito além do assistencialismo. Elas oferecem algo que nenhuma política pública, por mais bem estruturada que seja, pode proporcionar, qual seja, transformação genuína de um coração humano através do Evangelho de Jesus Cristo. Pode existir qualquer tipo de projeto de lei e possamos trabalhar com total celeridade no feitio da lei. Podemos fazer com que elas sejam aprovadas aqui em plenário, mas não existe nada que sobrepõe o poder da palavra, o poder evangelizador. Às vezes aquelas pessoas que trabalham, que andam aí na rua, com a sacolinha de folheto, falando de Jesus para essas pessoas, trazem resultado mais efetivo, porque às vezes o problema está enraizado na alma, e nada tem mais poder para tratar, para trabalhar a alma do ser humano, que não seja o nome de Jesus. É nas igrejas que muitas dessas pessoas encontram não apenas um prato de comida ou um lugar para dormir, mas descobrem sua dignidade como filhos de Deus, encontram propósito para suas vidas e experimentam o poder transformador do Evangelho. Recentemente tive a honra de ser representado por meus assessores na importante reunião do Conselho de Pastores da Grande Florianópolis, o COMPAF, que é realizado na Igreja Mais de Cristo. Embora outros compromissos legislativos tenham me impedido de estar presente, meu coração e a minha mente estavam voltados para aquele momento de comunhão e diálogo estratégico. Esta reunião foi um marco significativo, pois reuniu líderes e pastores não apenas da Grande Florianópolis, mas de várias cidades do estado. Foi um momento que demonstrou a unidade da igreja catarinense em torno de uma missão comum, de levar esperança e transformação àqueles que necessitam, incluindo especialmente os moradores de rua. Durante este encontro foi anunciada a próxima edição da Marcha para Jesus de Florianópolis, que vai acontecer dia 11 de outubro. Este evento representa mais do que uma manifestação de fé, é uma oportunidade única de evangelização e de transformação de vida. E é inegável que a transformação de vidas por meio do Evangelho e a marcha para Jesus tem sido um instrumento poderoso para alcançar pessoas em todas as condições sociais, inclusive nos moradores de rua. Mais um minuto, senhor presidente, e eu termino. Mais um minuto e 30. O pastor, muito grato, presidente. O pastor Elias Dantas, fundador do GKPN,
uma rede de igrejas parceiras no mundo, trouxe uma palavra profunda que refletiu sobre o papel dos pastores e líderes no Evangelho. Falou dos desafios que precisam ser superados e da responsabilidade que temos como servos de Deus, de não apenas pregar, mas de viver o Evangelho de forma prática e transformadora. Quero parabenizar especialmente o pastor Júnior Batista, filho do meu saudoso amigo pastor Valmor Batista, pelo excelente café oferecido e pela condução exemplar dos trabalhos do Compaf. Sua liderança e dedicação são inspiradoras e demonstram como nova geração de líderes cristãos estão comprometidos com a missão de transformar a nossa sociedade. Senhoras e senhores, é fundamental reconhecermos que, embora as políticas públicas sejam necessárias e urgentes, a verdadeira transformação das pessoas em situação de rua acontece quando elas encontram Jesus. O Evangelho não é apenas uma mudança de circunstância, ela transforma coração, restaura a dignidade e oferece esperança eterna. Meu muito obrigado pela atenção de todos, e mais uma vez eu reforço a importância deste projeto que está tramitando na casa e careço da aprovação e da apreciação de todos. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Júnior, pelo pronunciamento. Deputado Napoleão Bernardes, o senhor é o próximo a fazer uso da tribuna em breves comunicações. Deputado Napoleão Bernardes. Caro deputado Marcos da Rosa, nosso presidente, queridos colegas, todos aqueles que nos acompanham nessa tarde, trago em primeiro momento um relato sobre o drama que o Vale do Itajaí tem vivido com o descaso em termos da sua infraestrutura, sobretudo rodovias. E é um drama que a população do Vale do Itajaí, a maior população do estado, 25% da população do estado vive no Vale do Itajaí, e o drama das rodovias é alarmante, alarmante. A começar pela BR-101, que está colapsada, está argolada de Joinville a Itapema. E ninguém mais anda e é congestionamento a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas saem sem ter a mínima previsão de quando vão chegar. A BR-470, um drama e um colapso que vem de décadas. E de Blumenau em direção a Indaial e ali por diante para o Alto Vale, sem nem sequer ter perspectiva, nem sequer ter esperança. Mas também nas SCs, as rodovias estaduais, é preciso relatar o drama e a angústia alarmante que a população do Vale do Itajaí tem vivido, sobretudo no Médio Vale do Itajaí. São mais de R$500 bilhão que estão enterrados na lentidão das amarras da burocracia. Vamos dar um exemplo, deputado Antídio, da SC-108, entre Guaramirim e Massaranduba, uma obra que já deveria estar concluída. Já deveria estar concluída porque teve o seu início há mais de 3 anos. E até aqui, menos de 10% da sua execução. Na SC-414, entre Luiz Alves e a Vila Itopava, em Blumenau, a obra totalmente parada. Totalmente parada. São mais de 130 dias de paralisação, nem 1/3 executado ainda. A SC-477 em Doutor Pedrinho, interditada há 2 anos e meio. Uma cratera está aberta lá, as pessoas transitam sem iluminação, sem acostamento, numa ribanceira. Poucas foram as mortes, inclusive, dada a periculosidade da via alternativa, 2 anos e meio da via interditada, um contrato assinado em outubro, até agora 0% de execução, nada aconteceu. E em Blumenau, o maior drama na nossa região, o deputado Marcos da Rosa, a questão do prolongamento da via expressa SC-108, uma obra de 11 anos, tem 3 quilômetros pronto lá, falta ossa de acesso e final e nem sequer tem uma perspectiva de conclusão. Como eu disse, mais de 25% da população catarinense mora no Vale do Itajaí e o Vale do Itajaí patina na aflição alarmante desse descaso da infraestrutura. E nós vamos seguir botando o dedo na ferida e fazendo a cobrança em defesa daquilo que precisa ser feito. Mas o que me traz aqui à tribuna, principalmente, é um outro drama humano. Também vivemos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, deputado Marcos da Rosa, também vivemos em Blumenau.
E ontem a história se repetiu. Assassinato de uma criança, muitas outras feridas, um adolescente armado de um facão que acabou numa tragédia comovendo a todo o país. E eu trago aqui à tribuna um importante trabalho de pesquisa feito pelo meu colega de partido, vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Mário Mota. E traz a pesquisa do deputado Mário Mota uma revelação muito contundente. Uma série de pedidos de informação do deputado Mário Mota nos mostram o seguinte: a primeira resposta a um dos pedidos de informação do deputado Mário Mota é de julho de 2024, perguntando sobre as câmeras de vigilância, os sistemas de videomonitoramento das escolas estaduais, deputado Antídio, deputado Sérgio Guimarães. E o que diz uma resposta da Secretaria de Educação de julho de 2024? Esclarecemos que o contrato relacionado à vigilância eletrônica das escolas, oriundo de uma contratação emergencial, cujo objeto é a prestação de serviço de vigilância eletrônica às escolas estaduais de Santa Catarina, teve a sua vigência expirada, encerrada, em outubro de 2023. Essa informação é uma resposta oficial da Secretaria de Estado da Educação a um pedido de informação da Assembleia Legislativa. O contrato de vigilância eletrônica das escolas estaduais está com a vigência expirada em outubro de 2023, não prorrogado devido a fatores operacionais e administrativos. Aí fala lá, em julho de 24, atualmente está em curso um novo processo licitatório para a contratação dos serviços de vigilância eletrônica para as unidades de ensino. Passado o tempo, feita essa primeira resposta, agora vem uma nova resposta, quase um ano depois, datada de março de 25, também uma resposta da Secretaria de Estado de Educação. E qual é a resposta oficial sobre o sistema de vigilância, sistema de monitoramento eletrônico das escolas estaduais? Até o momento, não dispomos de um banco de dados centralizados para o registro dessas imagens. Não há. O que acontecer numa escola estadual, não há registro, não há um vídeo monitoramento, não há um controle, esse serviço está desativado. E aí fala que os estudos estão sendo realizados para a futura contratação do serviço de vigilância eletrônica quando o Estado resolver regulamentar uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa nessa legislatura, a Lei 18.643 de 2023. Uma lei do deputado Jair Mioto, foi relatada por mim na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a verdade é, desde outubro de 23, não há, segundo as informações da Secretaria de Estado da Educação, vigilância eletrônica nas escolas estaduais de Santa Catarina. E o Estado argumenta que precisa regulamentar a lei que foi aprovada pela Assembleia em 2023. Ocorre que a lei foi aprovada em 23 e nós estamos agora, 2 anos depois, em 25, a lei nem sequer foi regulamentada. E ainda estão se fazendo estudos para uma eventual futura contratação de um sistema de vigilância eletrônica das escolas de Santa Catarina. Fruto de toda essa documentação que é pública e fruto dessas respostas da Secretaria de Estado da Educação, nós podemos concluir que as escolas estaduais de Santa Catarina não têm nenhum registro de vigilância eletrônica, não têm o vídeo monitoramento, o que nos deixa alunos, pais, professores, comunidade escolar altamente vulneráveis, expostos, porque não dá para prevenir, não dá para inibir em virtude dessa situação, que seria muito importante como prevenção por um lado e até para a repressão por outro, para que caso algo ocorra, as pessoas possam de fato ser punidas e responsabilizadas. E se sabe que quanto mais vigilância eletrônica houver, muito mais condições de evitar crimes, de evitar barbaridades acontecerão. Há um fator preventivo importante no sistema de videomonitoramento. É muito importante o sistema de videomonitoramento para a prevenção. E caso ocorra, é um instrumento que tem para responsabilizar e mandar para a cadeia quem anda na contramão da lei. Então, é fundamental que esse tema seja aprofundado e que o Estado possa agilizar essa medida que é muito importante e que é muito efetiva. E, nesse contexto, também trago algo aqui que chocou a todos nós. Professor, dentro de uma creche, que gravava pornografia infantil dentro de uma creche.
e foi evidentemente afastado e preso. Mas o Estado de Santa Catarina tem uma lei, é uma lei de dezembro de 2010. O autor à época foi o deputado César Souza Júnior, que proibia a nomeação em cargos de comissão, função gratificada, enfim, para pessoas que tivessem cometido crimes contra a dignidade sexual e crimes praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. Mais tarde, o deputado Márcio Machado incluiu um artigo nessa lei, importante, e foi aprovado por nós, deputados estaduais, em 2025, que os atuais ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas serão exonerados no prazo de 90 dias, a contar da nova lei proposta pelo deputado Márcio e aprovado pela Assembleia. E o sistema de controle hoje do Estado sobre isso como é que é? Autodeclaração. A pessoa assina e ela própria diz se ela tem algum processo ou não. E nós estamos, então, buscando agora aperfeiçoar essa lei para botar o óbvio, né, que haja na contratação a apresentação dos extratos, das certidões, porque hoje está se confiando na autodeclaração. Então, nós estamos fazendo um pedido de informações para averiguar o cumprimento dessa lei, proposta pelo deputado Márcio Machado, mas também aperfeiçoar esse sistema para que haja, de fato, uma checagem, uma verificação com o que tem que ser as certidões, as negativas e os extratos aí de que a pessoa realmente não tenha cometido esse tipo de crime. Obrigado, deputado Marcos, presidente, e a todos os demais colegas. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Deputado Sérgio Guimarães, ainda em breves comunicações. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e quem nos assiste também. Vocês vão ver agora alguns exemplos de quando em benefício próprio para o governo federal é tudo a jato. Quando é para o povo, é ferro. Bota na tela aí, bota na tela a assessoria, por gentileza. Olha só, mais de 50 novos radares são instalados em rodovias de Santa Catarina. Aqui na Grande Florianópolis, BR-101 e contorno viário. Já estão operando. A próxima tela, por favor. Pedágios ficam mais caros na BR-101 em Santa Catarina a partir de quarta-feira, ou seja, a partir de hoje. Eles saíram, a tarifa saiu de R$ 5,20 para R$ 5,70. Tanto os radares, quanto o aumento na tarifa aprovado pela ANTT. Esse órgão que não serve para nada. Pois bem, e aí eu pergunto, nós temos 3 meses da tragédia no Morro dos Cavalos, onde teve aquela explosão, mais de 25 carros queimados, e o que aconteceu até agora? Nada, senhoras e senhores, nada, população catarinense. Fomos em Brasília, o relatório foi para a CGU e nada do túnel do Morro dos Cavalos. O que nós estamos esperando? Aliás, o que o governo federal está esperando? Por que essa perseguição com Santa Catarina? Agora, quando é para aumentar tarifa de pedágio de R$ 5,20 para R$ 5,70, a NTT é rapidinha. Para botar radar, para a indústria da multa, para encher o saco dos motoristas, a NTT é rapidinha. Por quê? Porque enche o cofre dessas concessionárias e do governo federal. E para ter benefício para o catarinense, para esse estado, que manda a cada R$ 120 para o governo federal e retorna 12 ou 13, uma miséria. É uma lentidão sem tamanho. E o Morro dos Cavalos, nada. E o contorno viário na região de Balneário Camboriú e Itajaí, nada. Agora, para encher o bolso desses caras lá de Brasília, eles são bem rápidos. Eles são tão... Tem que cuidar com as palavras aqui. Eles colocaram um radar agora, pertinho do posto da Polícia Rodoviária Federal, deputado Ivan. Aqui em Palhoça, numa reta, a 80 km por hora. Parece que tem outro ali na região de Itapema a 60 km por hora. Aí daí alguém vai dizer assim, é só obedecer, andar no limite da velocidade. Vão criar vergonha na cara. Vão fazer obra para o nosso estado. Vão fazer o túnel do Morro dos Cavalos. Volto a perguntar, até quando? Até uma próxima tragédia? Até um próximo deslizamento? Até um próximo acidente? Isso é o tratamento que o governo federal tem com Santa Catarina. Presidente, obrigado, não quero me alongar mais. Valeu. Obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Horário reservado ao partido...
Horário reservado aos partidos políticos. Primeiro bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP. PDT. PL. Deputado Ivan Nats. Fará uso da palavra no horário destinado aos partidos políticos. O senhor dispõe de 16 minutos. Deputado Sérgio Guimarães, é só na do povo. É só na do povo. Tá? Esse radar é para arrecadar dinheiro de forma indiscriminada, não diz o que faz com esse dinheiro que é arrecado. É só na do povo, é sempre só na do povo. Vossa Excelência tem minha solidariedade. Alemar, demais. Deputado repórter Sérgio Guimarães, cada vez sou mais seu fã. Registre isso aí. Senhor presidente, uma honra de Vossa Excelência presidindo a Assembleia Legislativa, que juntos fomos vereadores lá em Blumenau, Vossa Excelência sempre recordista de votos, sempre um vereador muito atuante, participativo, íntegro, honesto. E juntos chegamos aqui à Assembleia Legislativa, meu coração está explodindo de alegria de poder ver um blumenauense presidindo a Assembleia Legislativa nesse momento, e mais ainda, por ser Vossa Excelência, um homem que merece tudo que tem recebido. Deus tem abençoado abundantemente a sua vida, porque você é merecedor. Pode ter certeza disso. Sinta-se reconhecido pela comunidade. Nós estamos muito felizes lá de Blumenau por sua presença aqui. Deputado Ivan, me permita pelo menos Claro. te agradecer e dizer que a recíproca é verdadeira. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Senhores deputados, eu venho aqui conversar com os senhores sobre um problema seríssimo do país. O que já era pior, aliás, o que já era ruim, fica ainda pior. Os Correios do Brasil. Os Correios do Brasil, que já foram uma das instituições mais credenciadas desse país, há uma instituição que nós confiávamos 100%, os Correios são uma lástima nesse país. Num monopólio absurdo, os Correios operam como a única empresa de distribuição de massa de correspondência autorizada nesse país. Os Correios cada vez mais prestam um serviço deficitário, inconfiável. Deputado Lunelli, se o senhor for agora na Shopee, se o senhor for agora nessas redes que vendem por entrega em casa, o senhor vai comprar uma televisão agora, e está sujeito quando o senhor chegar em casa, voltando da Assembleia, a televisão já está lá na sua casa. O senhor comprar qualquer coisa na rede mundial de computadores, eles vão entregar na sua casa em questão de horas, num sistema 100% confiável. Agora, se o senhor mandar uma correspondência pelo correio no Brasil, o senhor não sabe quando vai chegar na sua casa. Os senhores acreditam que a média de uma correspondência hoje, nesse país, indicada pelos próprios Correios, pode levar até 30 dias. 30 dias para entregar uma correspondência dentro do próprio Estado. Isso é admissível num Estado progressista, rico como o nosso, um país de tantas riquezas. A atuação dos Correios no Brasil é algo vergonhoso para esse país. Vergonhoso. Se você tiver um grupo de correspondência de massa hoje, você chegar lá no Correio e dizer o seguinte, estou entregando essas 10 mil correspondências, eu quero que elas sejam entregues até dia tal. Eles não assinam o contrato. Eles se negam a estabelecer um relacionamento de garantia de entrega em determinado prazo. É um absurdo. Você não consegue estabelecer com o Correio uma confiança de que a correspondência que você colocou hoje aqui vai chegar a tal dia no endereço que você determinou. Numa empresa que explora
o monopólio da comunicação, da entrega de correspondências no país. Então, uma empresa que aponta prejuízos absurdos, atrasos, reclamações, suspensão de entrega, desaparecimento de correspondência, dificuldade de financiamento, plano de gastos e salário absurdos, não há um controle do plano de gastos e salário dentro do Correio, dificuldade de acesso ao serviço, dificuldade de manutenção da estrutura organizacional do próprio Correio, a dificuldade de criação de novos mecanismos de prestação de serviço dentro da instituição. E o que gera isso? Prejuízo para a nação, prejuízo para o país. Se o Correio não funciona, o país paga o preço. Se a instituição de monopólio de entrega de correspondências não nos dá garantia de que efetivamente a correspondência vai chegar, e vai chegar na data que foi estabelecida, isso é um prejuízo imensurável para a imagem do país, para a imagem do comércio, das relações entre empresas. Senhores deputados, no extremo oeste de Santa Catarina, na região de Chapecó, não há, no sistema de Correios, nenhuma garantia de que a correspondência vai ser entregue. Se você mandar uma correspondência pelo Correio hoje para Chapecó, você não tem a garantia de que a correspondência vai chegar no endereço que você determinou. Mas que absurdo isso! Que realidade que a gente vive! No modelo rural, aí é ainda mais vexaminoso, porque no modelo rural, a correspondência é aí mesmo que não chega. Não há um cadastro de localização, não há um cadastro de georreferenciamento das residências. Nós estamos ainda operando nos Correios com aquelas correspondências que ficam no mercadinho da comunidade rural, sem a mínima certeza de que a correspondência será entregue. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo nessa realidade brasileira, achando que isso é normal, que isso não tem importância nenhuma, os Correios não funcionam, não tem importância nenhuma. Como não tem importância? Como nós vivemos um país que não podemos confiar nos Correios? Se ela é a única empresa para a qual eu posso contratar um determinado serviço? Não há outra. O governo não abre licitação para outra empresa prestar o serviço. O governo não vende os Correios, não faz um processo de licitação para entregar os Correios para outra empresa. O governo não regulariza a questão dos Correios. Os funcionários do Correio são, embora funcionários extremamente comprometidos, os entregadores dos Correios, os carteiros, os funcionários do Correio, eles não têm absolutamente nenhuma culpa no processo, porque eles vivem numa falta de gerenciamento, uma falta de gestão dentro dos Correios brasileiros. Então, uma degradação de uma empresa que já foi a empresa com maior credibilidade nesse país, junto com os bombeiros, e que, ano a ano, vem perdendo significativamente a confiança do povo brasileiro. E é triste, preocupante, lamentável que a gente não tenha outra empresa para prestar o serviço de entrega de correspondência de massa nesse país. Não tem. Ou você faz com uma empresa que não funciona, ou não faz com ninguém. Então, senhores, eu faço esse registro com uma situação com bastante sentimento de pesar e com um desejo de que o governo federal avance na recuperação dessa empresa ou definitivamente venda, entregue para a iniciativa privada para que a gente possa voltar a ter confiança no sistema de entrega de correspondência de massa que hoje os Correios, lamentavelmente, não têm. Se você paga para o Correio entregar uma correspondência nesse país, você não tem a certeza
de que essa correspondência será entregue, muito menos a data da sua entrega. Os Correios estão represados há 4 meses com entrega de correspondência. Isso é o retrato da desorganização administrativa nacional num ponto tão importante como é o Correio Brasileiro. E, em seguida, eu queria falar com os senhores sobre a questão das pessoas com situação de rua. Aqui, os debates que estão acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Cada deputado da Casa resolveu apresentar o seu próprio projeto para enfrentar a questão da situação de rua nesse país. Eu fui o primeiro deputado a desenhar uma política pública de enfrentamento a moradores em situação de rua, em vulnerabilidade social, aqui da Assembleia. Em 2021, a gente desenhou o primeiro projeto. De lá para cá, vários projetos foram apresentados. Ainda hoje, eu vi aqui um deputado que subiu à tribuna, deputado, meu amigo, deputado Pastor Júnior, falando de um projeto que ele apresentou para poder resolver o problema dos moradores de rua. Já são 9 projetos apensados ao projeto que apresentei, o projeto inaugural. Senhores, essa situação não ajuda em nada a gente resolver o problema. Nada. Mais projeto, mais coisa, um em cima do outro, não vai resolver absolutamente nada. E mais, o governo mandou para cá um projeto de lei de cadastro de moradores de rua, cadastro de moradores em situação de vulnerabilidade social, situação de rua no estado de Santa Catarina. O governo quer cadastrar as pessoas. Já recebeu emenda de deputado, criando programa dentro do programa de cadastro. Aí não dá. Aí não dá. O governo mandou para cá o projeto de lei e estabelecendo a autorização da Assembleia Legislativa para criar o cadastro, para cadastrar as pessoas. Já tem emenda de deputado dentro desse programa resolvendo a situação dos moradores de rua. Não é por aí que a gente vai fazer. Vamos resolver uma coisa de cada vez. O governo do Estado, antes do governador viajar para o Japão, apresentou um grupo de trabalho para tratar desse tema, com representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, da Assistência Social do Estado e da Assistência Social dos municípios e dos municípios através da FECAM. Foi criado um grupo de trabalho para tratar dessa questão. Então, vamos trabalhar de forma organizada, coletiva, colegiada, para desenhar uma única política pública de enfrentamento à questão da situação dos moradores de rua e de pessoas vulneráveis do Estado. Nós temos que trabalhar em parceria, nós temos que trabalhar em comunhão, nós temos que trabalhar em organização, nós temos que trabalhar com todos os setores da sociedade envolvidos. Não é num projeto de lei que sai da Assembleia que vai resolver. Lei tem aos montes. O que não falta é lei. A gente dá um passo para cá, tem lei, dá um passo para lá, tem lei. É só lei. Lei não vai resolver. O que vai resolver, se é que tem resolução, é uma política pública integrada de vários setores trabalhando conjuntamente. Por isso o governador Jorginho Melo determinou a realização de um trabalho conjunto da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da FECAM, da Assistência Social, da Segurança Pública, para desenhar uma política estadual de combate a essa questão da vulnerabilidade social dos moradores de rua. Então eu faço essa observação, pedindo aos deputados que não coloquem emendas, que são emendas desproporcionais, desnecessárias, totalmente fora de contexto, que acabam atrapalhando a proposta do governo de fazer o enfrentamento.
Então, já vi emenda num projeto do governo de fazer o cadastramento, que eu peço que o deputado retire, porque só vai atrapalhar, não vai servir para nada. E peço também aos deputados que se concentrem nesse grupo de trabalho criado pelo governo do Estado para apresentar uma política pública estadual unificada no combate à vulnerabilidade social e aos moradores de rua aqui em Santa Catarina. Faço esse registro para que a gente não crie um emaranhado tão grande de leis que no fim ninguém entende nada, não serve para nada e acaba atrapalhando a proposta do governador Jorginho Melo de unificar esse processo num único conjunto de pautas. O governador quer apresentar um projeto único para enfrentar um problema de forma coletiva. Então, muito obrigado, senhores deputados, obrigado pela paciência. Fazia tempo que eu não usava a tribuna dessa casa e sempre faço isso com muita alegria. Obrigado, presidente Marco. Muito obrigado, deputado Ivan Nates. Bloco União, PSD e PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Ok? Findos aqui os partidos, vamos, neste momento, suspender a sessão para a manifestação do prefeito de Siderópolis, senhor Ângelo Frank Salvaro, para divulgar a 24ª Festa do Colono, que se realizará no período de 8 a 10 de agosto do corrente ano. Ele está acompanhado da rainha Larissa Comim, primeira princesa Isadora Alves, segunda princesa Kailane Minato, também do vice-prefeito Rafael Gustavo Frelo e do secretário de Turismo Adson Fabrício Nunes. Prefeito Ângelo, o senhor está com a palavra. Boa tarde, presidente, os demais deputados que estão na casa. Primeiro, gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa pelo ótimo trabalho que faz para o povo de Santa Catarina, para o nosso Estado. Também estamos aqui para divulgar a 24ª Festa do Colono de Siderópolis. Siderópolis é um município com 14 mil habitantes, lá do sul do Estado, que muito depende, deputado Marcos, também da ajuda de vocês, deputados, que nós sabemos das dificuldades que os municípios pequenos têm em relação às suas receitas. E sempre as emendas que os deputados mandam para o município é sempre muito importante para nós. A nossa festa será no dia 8, 9 e 10 de agosto, com a abertura no dia 8 de agosto, às 21 horas. Então, a gente convida os deputados para que compareçam ao nosso município para a abertura da nossa festa. Teremos o show com o Armandinho na sexta-feira, no dia 8. No dia 9, teremos as Olimpíadas Rurais, muitas atividades culturais no município e teremos também o show de Bruna Viola. No domingo, nós teremos, eu digo sempre que para nós é o evento mais importante da nossa festa, que é o desfile das comunidades e das famílias colonizadoras do município. Então, a gente convida também para vocês, deputados, que se forem para Siderópolis, que participem no domingo, às 10 da manhã, do nosso desfile, que é muito importante para nós. E vamos encerrar com o show às 20 horas do Tchê Barbaridade. Então, passamos aqui para convidá-los e esperamos, Siderópolis espera vocês que estejam no nosso município, dia 8, 9 e 10 de agosto. Muito obrigado pela oportunidade. Alguém bateu palma para mim. Então, boa tarde a todos. Me chamo Larissa, sou a rainha da 24ª Festa do Colono do município de Siderópolis. E como nosso prefeito já falou anteriormente, hoje, em nome do nosso município, estamos aqui para convidá-los a participar dessa solenidade tão importante para o nosso município. É uma festa típica italiana, onde visa, de fato, toda a nossa cultura, as nossas raízes e as nossas origens. Com certeza será um grande prazer tê-los conosco nessa festividade tão importante para a gente. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Presidente. Sargento Lima, deputado Sargento Lima. Por gentileza, agradecer a presença de cada um de vocês nessa casa. Eu sempre costumo brincar aqui, quando chega a realeza, que nós estamos no meio dos cactos aqui, né? Quando coloca uma flor aqui, mais uma, né, Cléo? Que também é mais uma flor que enfeita a nossa casa aqui, a gente fica muito feliz
e também de ver vocês trazerem a tradição, a cultura de cada município para cá. Um forte abraço a Siderópolis aqui, sejam sempre bem-vindos. Essa é a casa do povo, a casa de cada um de vocês. Muito obrigado, deputado, e você já nos ajudou o nosso município, e nós somos eternamente gratos ao senhor. Eu que sou grato aqui pela presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Lembrando que essa suspensão foi requerida pelo presidente dessa casa, o deputado Júlio Garcia. Agradecemos ao prefeito, à rainha e às princesas, também vice-prefeito, e as demais pessoas que acompanham nessa caravana. Muito bem, eu mantenho a sessão suspensa até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.